Maria estava se maquiando para o casamento quando sentiu uma dor estranha no peito. Era 6 da manhã de sábado, e ela havia acordado mais cedo que o normal, com uma mistura de ansiedade e felicidade que não conseguia explicar. O vestido branco estava pendurado na porta do armário, esperando por ela há mais de um ano. Tudo estava perfeito. As flores já estavam no salão, o bolo havia sido entregue na véspera, e Roberto, seu noivo há 4 anos, provavelmente estava tão nervoso quanto ela. Mas aquela dor no peito não era normal. Não era a ansiedade típica de noiva. Era algo diferente, algo que a fez parar de passar o rímel e olhar para o próprio reflexo no espelho com uma expressão de surpresa. A dor era aguda, como se alguém estivesse apertando seu coração com força. Maria respirou fundo, tentando se acalmar. Deve ser o nervosismo, murmurou para si mesma, voltando a se maquiar. Afinal, era o dia mais importante de sua vida. Há 4 anos ela sonhava com esse momento. Roberto havia pedido em casamento numa praia em Florianópolis, durante o pôr do sol, exatamente como ela sempre imaginou que seria. Eles se conheceram na faculdade de administração, quando ela tinha apenas 22 anos. Ele era 2 anos mais velho, responsável, trabalhador, e tinha aquele jeito calmo que a tranquilizava nos momentos de ansiedade. Durante esses 4 anos de namoro, eles construíram uma vida juntos. Compraram um apartamento pequeno, mas aconchegante, adotaram um cachorro chamado Bento, e fizeram planos para o futuro. Maria sempre foi uma pessoa saudável. Fazia caminhadas 3 vezes por semana, comia bem, não fumava, bebia apenas socialmente. Aos 26 anos, ela se considerava uma pessoa comum, com uma vida comum, prestes a se casar com um homem que amava. Mas aquela dor no peito estava ficando mais forte. Ela parou novamente, levou a mão ao coração, e sentiu uma pressão estranha. Era como se algo estivesse errado por dentro, algo que ela não conseguia explicar. Maria, você está bem? Perguntou sua mãe, entrando no quarto com um sorriso radiante. Dona Carmen havia acordado às 5 da manhã para ajudar a filha a se arrumar. Ela estava mais ansiosa que a própria noiva. Estou bem, mãe. Só um pouco nervosa, respondeu Maria, forçando um sorriso. Ela não queria preocupar ninguém no dia do seu casamento. A dor passou alguns minutos depois, e Maria voltou a se arrumar, pensando que havia sido apenas um susto. O cabelo ficou lindo, preso num coque elegante com pequenas flores brancas. A maquiagem destacava seus olhos castanhos, e ela se sentia bonita, pronta para caminhar até o altar. Às 8 da manhã, as madrinhas chegaram para ajudar. Ana, sua melhor amiga desde a infância, Carla, sua prima, e Júlia, cunhada de Roberto. Todas estavam radiantes, tirando fotos, rindo, criando aquele clima de festa que Maria tanto esperava. Mas quando ela estava colocando o vestido, a dor voltou. Dessa vez, mais forte. Maria sentiu uma pressão no peito que a fez parar de respirar por alguns segundos. Suas mãos começaram a tremer, e ela se apoiou na cama. Maria, o que foi? Perguntou Ana, percebendo que algo estava errado. Não sei, sinto uma dor estranha no peito, respondeu Maria, tentando disfarçar, mas sua voz estava fraca. Deve ser ansiedade, amor. Todo mundo fica nervoso no dia do casamento, disse sua mãe, acariciando seu rosto. Vamos respirar fundo e relaxar. Maria tentou seguir o conselho da mãe, mas a dor não passava. Na verdade, estava piorando. Era uma sensação de pressão, como se algo estivesse apertando seu coração por dentro. Ela nunca havia sentido nada parecido na vida. Às 9 da manhã, enquanto terminavam os últimos preparativos, Maria sentiu uma nova onda de dor,
dessa vez acompanhada de uma estranha falta de ar. Ela se sentou na beirada da cama, tentando entender o que estava acontecendo. O vestido estava quase pronto, faltavam apenas os últimos ajustes, mas ela não conseguia se concentrar em mais nada além da sensação horrível no peito. Mãe, acho que algo está errado, disse Maria, com a voz mais séria dessa vez. Dona Carmen parou o que estava fazendo e olhou para a filha com atenção. O rosto de Maria estava pálido, e ela estava claramente desconfortável. Que tipo de dor, filha? É no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração. E estou com dificuldade para respirar, explicou Maria, levando a mão ao peito novamente. Ana se aproximou, preocupada. Maria, isso não é normal. Ansiedade não causa esse tipo de dor. Mas é o dia do meu casamento, disse Maria, com lágrimas nos olhos. Não posso ficar doente hoje. Roberto está me esperando, os convidados vão chegar em 2 horas, tudo está pronto. A dor estava ficando insuportável. Maria se levantou para tentar caminhar e aliviar o desconforto, mas sentiu uma tontura forte que a fez se apoiar na parede. Sua respiração estava cada vez mais difícil, como se o ar não chegasse aos pulmões. Vamos ao hospital, disse Ana, decidida. Isso não é normal, Maria. Não, não posso. É o meu casamento, protestou Maria, mas sua voz estava fraca e ela estava claramente assustada. Dona Carmen pegou o telefone e ligou para Roberto. Roberto, você pode vir aqui? Maria não está se sentindo bem. Em 10 minutos, Roberto chegou ao apartamento. Quando viu Maria sentada na beirada da cama, pálida e com dificuldade para respirar, ele não hesitou. Vamos ao hospital agora, disse, pegando as chaves do carro. Mas o casamento? Murmurou Maria. O casamento pode esperar. Sua saúde não pode, respondeu Roberto, ajudando-a a se levantar. O caminho até o hospital foi tenso. Maria estava com cada vez mais dificuldade para respirar, e a dor no peito havia se espalhado para o braço esquerdo. Roberto dirigiu o mais rápido que podia, enquanto Ana segurava a mão da amiga no banco de trás. Vai ficar tudo bem, repetia Ana, mas ela mesma estava assustada. No hospital, Maria foi imediatamente atendida na emergência. A enfermeira mediu sua pressão arterial e fez um eletrocardiograma rapidamente. O médico de plantão, Dr. Henrique, um homem de uns 50 anos com cara de quem havia visto de tudo na vida, examinou os resultados com uma expressão séria. Vamos fazer alguns exames mais detalhados, disse ele, sem dar muitas explicações. Maria foi levada para fazer uma tomografia e exames de sangue. Roberto ficou na sala de espera, ainda vestido com o terno do casamento, tentando ligar para o padre e explicar que precisariam adiar a cerimônia. Dona Carmen ligava para os parentes, pedindo para que todos ficassem calmos e esperassem notícias. Era quase meio-dia quando o Dr. Henrique voltou com os resultados. Maria estava deitada numa maca, conectada a diversos aparelhos, ainda usando o vestido de noiva por baixo do avental hospitalar. A imagem era surreal, uma noiva no hospital no dia do próprio casamento. Maria, precisamos conversar, disse o médico, com um tom que fez o coração de todos acelerar. Roberto segurou a mão da noiva, preparando-se para o pior. Os exames mostraram algo que não esperávamos encontrar numa pessoa da sua idade, continuou o Dr. Henrique. Você teve um infarto. O silêncio que se seguiu foi devastador. Maria tinha apenas 26 anos, era saudável, fazia exercícios, não tinha histórico familiar de problemas cardíacos. Como isso era possível? Um infarto? Mas doutor, ela tem apenas 26 anos, disse Roberto, incrédulo.
Como isso é possível? Dr. Henrique suspirou, como quem estava acostumado a dar notícias difíceis, mas nunca se acostumava completamente. É raro, mas acontece. Infelizmente, descobrimos algo mais complicado. Maria tem uma condição cardíaca congênita que passou despercebida até agora. É uma doença chamada cardiomiopatia hipertrófica. O estresse do casamento, a ansiedade dos últimos dias, foram o gatilho para o infarto. Maria estava em estado de choque. As palavras do médico pareciam não fazer sentido. Como ela podia ter uma doença cardíaca grave e nunca ter sabido? Mas eu sempre me senti bem, murmurou ela. Nunca tive sintomas, nunca senti nada. É característico dessa doença, explicou o médico. Muitas pessoas vivem anos sem saber que têm. Alguns descobrem apenas após um evento como este, outros descobrem em exames de rotina, e alguns. Ele parou, não querendo terminar a frase. Alguns o quê, doutor? Perguntou Roberto. Alguns descobrem tarde demais, disse Dr. Henrique, gentilmente. Mas não é o caso de Maria. Descobrimos a tempo, e ela vai poder levar uma vida normal com o tratamento adequado. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Maria. Não eram apenas lágrimas de medo, mas de uma profunda tristeza. Era para ser o dia mais feliz de sua vida, e agora ela estava num hospital, descobrindo que tinha uma doença grave do coração. Eu vou morrer? Perguntou ela, com a voz quebrada. Não, Maria, disse o médico, firmemente. Com o tratamento certo, medicação e algumas mudanças no estilo de vida, você pode viver normalmente. Mas vai precisar de acompanhamento médico regular e alguns cuidados especiais. Roberto apertou a mão dela com mais força. Nós vamos enfrentar isso juntos, disse ele, tentando ser forte para ela. Mas Maria podia ver o medo nos olhos dele também. Durante a tarde, enquanto Maria ficava em observação no hospital, Roberto teve que cancelar completamente o casamento. Os convidados já estavam chegando ao salão quando receberam a notícia. O padre compreendeu a situação e disse que rezaria por Maria. Os familiares chegaram ao hospital um por um, todos ainda vestidos para a festa, criando uma cena estranha nos corredores. Dona Carmen não parava de chorar, se culpando por não ter levado a filha ao médico antes. Eu deveria ter percebido que algo estava errado, repetia ela. Ana ficou ao lado de Maria o tempo todo, segurando sua mão e tentando animá-la. Você é forte, Maria. Sempre foi. Vai superar isso também, dizia ela. Mas Maria estava devastada. Não era apenas a descoberta da doença que a abalava. Era a percepção de que sua vida havia mudado completamente em questão de horas. Pela manhã, ela era uma noiva feliz prestes a se casar. Agora, ela era uma paciente cardíaca com uma doença crônica. Por que isso aconteceu comigo? Perguntava ela, olhando para o teto do hospital. Por que hoje? Por que no dia do meu casamento? Roberto não sabia o que responder. Ele também estava tentando processar tudo o que havia acontecido. Em poucas horas, seus planos de lua de mel haviam se transformado em consultas médicas e tratamentos. Mas uma coisa ele sabia com certeza, não abandonaria Maria. Não importa o que aconteça, disse ele, beijando a testa dela. Nós vamos nos casar assim que você estiver melhor. E vamos enfrentar essa doença juntos. Mas o que eles não sabiam era que essa descoberta, por mais dolorosa que fosse, havia salvado a vida de Maria. Se ela não tivesse tido o infarto no dia do casamento, a doença poderia ter permanecido oculta por mais anos, até que fosse tarde demais. Na madrugada daquele sábado para domingo,
Enquanto Maria tentava dormir no leito do hospital, ela refletiu sobre toda a sua vida até aquele momento. Nascida em uma família simples, no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, ela sempre foi uma criança saudável e cheia de energia. Seus pais, Carmen e João, trabalhavam duro para dar uma vida digna para ela e seu irmão mais novo, Pedro. Seu pai era mecânico e sua mãe, costureira. Eles não tinham muito dinheiro, mas tinham amor de sobra. Maria cresceu brincando na rua com as crianças da vizinhança, subindo em árvores, andando de bicicleta, correndo pelo quarteirão. Nunca havia tido problemas de saúde. Quando pequena, teve apenas as doenças típicas da infância, catapora, algumas gripes, nada mais que isso. Na adolescência, ela era atlética, jogava vôlei na escola e sempre se destacou nos esportes. Como ela podia ter nascido com uma doença cardíaca e nunca ter apresentado sintomas? Era impossível de entender. Aos 18 anos, Maria começou a trabalhar numa loja de roupas para ajudar a pagar a faculdade. Estudava administração no período noturno e trabalhava durante o dia. Foram anos puxados, mas ela estava determinada a dar uma vida melhor para sua família. Conheceu Roberto no segundo ano da faculdade, durante um trabalho em grupo. Ele era diferente dos outros rapazes que ela conhecia. Era sério, responsável, e tinha uma gentileza natural que a conquistou aos poucos. Nos primeiros encontros, eles conversavam por horas sobre tudo, sonhos, medos, planos para o futuro. Roberto também vinha de uma família simples. Seu pai era contador em uma empresa pequena, e sua mãe era professora primária. Eles se identificaram nas dificuldades e na determinação de vencer na vida através do estudo e do trabalho honesto. Durante os 4 anos de namoro, Maria jamais havia sentido qualquer problema de saúde. Eles faziam caminhadas juntos nos fins de semana, iam à praia, praticavam esportes. Ela se considerava uma pessoa normal, saudável, sem grandes preocupações médicas. A única coisa que sempre a incomodou um pouco foi uma certa ansiedade em momentos de muito estresse, mas ela atribuía isso à sua personalidade. Quando estava muito preocupada com provas da faculdade ou problemas no trabalho, às vezes sentia o coração acelerar, mas achava que era normal. Agora, deitada naquela cama de hospital, Maria começou a lembrar de pequenos episódios que talvez fossem sinais da doença. Algumas vezes, depois de subir muitos lances de escada, ela sentia uma falta de ar maior que o normal. Outras vezes, durante exercícios mais intensos, sentia uma pressão estranha no peito. Mas ela sempre atribuiu isso ao cansaço normal. Como ela poderia imaginar que tinha uma doença cardíaca? Durante a noite, Roberto ficou no hospital, dormindo numa cadeira ao lado da cama dela. Ele não queria deixá-la sozinha. Dona Carmen havia voltado para casa para buscar algumas roupas e avisar o resto da família, mas prometeu voltar de manhã cedo. Maria olhava para Roberto dormindo desconfortavelmente na cadeira e se sentia culpada. Ele deveria estar numa lua de mel naquele momento, não num hospital. Eles haviam planejado uma viagem para Gramado, no Rio Grande do Sul. Haviam reservado uma pousada romântica nas montanhas, com lareira e vista para o vale. Tinham economizado por 2 anos para fazer essa viagem dos sonhos. Agora, em vez de estarem brindando como marido e mulher numa cidade romântica, eles estavam num quarto de hospital, lidando com uma realidade completamente diferente da que haviam imaginado. Maria se perguntava se Roberto realmente ficaria com ela. Afinal, namorar uma pessoa saudável era uma coisa, casar com alguém que tinha uma doença cardíaca crônica era outra completamente diferente. Eles eram jovens, tinham a vida toda pela frente. Roberto merecia uma esposa saudável, que pudesse dar filhos saudáveis para ele, que não o preocupasse com questões médicas.
Mas o que ela descobriu nos dias seguintes mudaria completamente sua compreensão sobre como Deus trabalha nas vidas daqueles que Ele ama. No domingo de manhã, Dr. Henrique voltou para conversar com Maria e Roberto. Dessa vez, ele trazia mais informações sobre a condição dela e o que isso significaria para o futuro. Maria, quero que você entenda que a cardiomiopatia hipertrófica é uma condição séria, mas totalmente controlável, explicou ele, sentando-se numa cadeira próxima à cama. Com medicação adequada, consultas regulares e alguns cuidados, você pode levar uma vida praticamente normal. Praticamente normal? Perguntou Maria, notando a palavra praticamente. Bem, você vai precisar evitar exercícios muito intensos, controlar o estresse, tomar medicação diariamente e fazer check-ups regulares. Mas pode trabalhar, se casar, ter filhos com acompanhamento médico, enfim, viver, disse o médico, com um sorriso encorajador. Ter filhos? Maria se animou um pouco com essa informação. Ela e Roberto sempre sonharam em ter uma família. Sim, mas com acompanhamento médico rigoroso durante toda a gravidez, explicou o doutor Henrique. Muitas mulheres com sua condição têm filhos saudáveis. Roberto segurou a mão dela, sorrindo pela primeira vez desde o dia anterior. Viu? Nós vamos ter nossa família, disse ele. Mas Maria ainda estava processando tudo. Doutor, se eu não tivesse tido um infarto ontem, o que poderia ter acontecido? Doutor Henrique ficou sério. É uma pergunta difícil de responder. Algumas pessoas com essa condição vivem a vida toda sem sintomas. Outras têm eventos cardíacos graves sem aviso. O que posso dizer é que descobrir agora foi uma bênção. Você é jovem, seu coração ainda está forte, e podemos controlar a progressão da doença. Naquele momento, Maria começou a entender algo que mudaria sua perspectiva para sempre. Talvez o infarto no dia do casamento não tenha sido uma tragédia, mas sim uma forma de Deus protegê-la. Se ela tivesse se casado normalmente, partido para a lua de mel, voltado à rotina, a doença poderia ter permanecido oculta por anos. Durante a tarde de domingo, enquanto Maria ainda estava internada para observação, começaram a acontecer coisas que nenhum deles esperava. O primeiro foi o telefonema de Doutora Silva, um cardiologista renomado de São Paulo. Doutor Henrique me contou sobre seu caso, disse ele, falando diretamente com Maria. Gostaria de acompanhar seu tratamento pessoalmente, sem custo. Casos como o seu me interessam muito para a pesquisa, e posso oferecer o melhor tratamento disponível. Maria ficou surpresa. Doutora Silva era conhecido por atender apenas pacientes particulares, e suas consultas custavam muito caro. Como ele havia sabido do caso dela? Uma enfermeira daqui conhece minha secretária, explicou ele. Quando soube da sua idade e da forma como descobriu a doença, quis ajudar. A segunda surpresa veio através de Ana. Ela havia postado nas redes sociais sobre o que havia acontecido com Maria, pedindo orações dos amigos. A postagem foi compartilhada centenas de vezes, e dezenas de pessoas começaram a entrar em contato, oferecendo ajuda, apoio e dividindo suas próprias experiências com doenças cardíacas. Maria, você não vai acreditar, disse Ana, mostrando o celular. Tem gente do Brasil inteiro mandando mensagem, contando histórias parecidas, oferecendo ajuda. Olha quantas pessoas estão orando por você. Maria lia as mensagens com lágrimas nos olhos. Pessoas que ela nem conhecia estavam preocupadas com ela, dividindo suas experiências, oferecendo esperança. Uma mulher de Porto Alegre contou que descobriu a mesma doença após um infarto aos 30 anos e hoje, 15 anos depois, tinha 3 filhos saudáveis.
Um homem do Rio de Janeiro disse que teve cardiomiopatia diagnosticada aos 25 anos e agora, aos 45, corria maratonas com liberação médica. Se você está sendo tocado por esta história e se identifica com momentos difíceis que revelaram bênçãos disfarçadas, saiba que histórias como esta acontecem todos os dias ao nosso redor. Pessoas descobrem que suas maiores crises foram, na verdade, suas maiores proteções. Inscreva-se em Histórias de Luz para conhecer mais relatos inspiradores que mostram como Deus trabalha através das situações mais inesperadas. Voltemos agora para descobrir como Maria encontrou seu verdadeiro propósito através dessa experiência. Mas o que mais impressionou Maria foi uma mensagem de uma desconhecida chamada Cláudia, de Brasília. Maria, sei que não me conhece, mas precisava te contar algo. Quando li sua história, lembrei que há alguns meses venho sentindo dores no peito e ignorando, achando que é ansiedade. Sua história me fez perceber que preciso procurar um médico. Obrigada por me salvar a vida. Naquele momento, Maria percebeu algo extraordinário. Sua tragédia pessoal estava servindo para alertar outras pessoas sobre a importância de cuidar da saúde do coração. Na segunda-feira de manhã, Maria recebeu alta do hospital com uma nova rotina de medicações e uma lista de consultas marcadas para as próximas semanas. Roberto havia conseguido remarcar a lua de mel para 2 meses depois, com a aprovação do médico. O que eles descobriram nos dias seguintes mudaria completamente sua compreensão sobre como Deus trabalha nas vidas daqueles que Ele ama. A primeira descoberta veio através de Cláudia, a mulher de Brasília que havia comentado na postagem de Ana. Ela realmente procurou um cardiologista após ler a história de Maria, e descobriu que também tinha uma arritmia cardíaca que precisava de tratamento. Se não fosse por você, eu poderia ter tido problemas muito graves, escreveu ela para Maria. Você me salvou. Mas Cláudia não foi a única. Nas 2 semanas seguintes, mais 8 pessoas entraram em contato com Maria contando que procuraram médicos após ler sua história. 3 delas descobriram problemas cardíacos que precisavam de tratamento. Uma descobriu diabetes, outra hipertensão. Todas agradeciam a Maria por ter compartilhado sua experiência. Isso não pode ser coincidência, disse Roberto, lendo as mensagens com Maria. Sua história está salvando vidas. Maria começou a entender que talvez Deus tivesse permitido que ela descobrisse a doença no dia do casamento não apenas para salvá-la, mas para que ela pudesse alertar outras pessoas. Era como se sua experiência fosse um aviso divino que se multiplicava. Dr. Silva, o cardiologista que se ofereceu para acompanhar Maria gratuitamente, ficou impressionado com a repercussão do caso. Em 30 anos de carreira, nunca vi uma situação gerar tanta conscientização sobre saúde cardíaca, disse ele durante uma consulta. Você deveria considerar se tornar uma porta-voz da causa. A ideia parecia absurda para Maria. Ela era apenas uma administradora de 26 anos que havia descoberto uma doença cardíaca. Como poderia ser porta-voz de alguma coisa? Mas doutora Silva tinha uma proposta. Existe uma fundação que trabalha com conscientização sobre doenças cardíacas em jovens. Eles adorariam ter alguém como você para compartilhar sua experiência em palestras e campanhas. Maria ficou pensativa. Ela nunca havia falado em público na vida, exceto em apresentações da faculdade. Como poderia palestrar sobre saúde cardíaca? Você não precisa ser médica para salvar vidas, explicou o doutor Silva. Às vezes, um depoimento pessoal toca mais as pessoas que toda a literatura médica do mundo. Enquanto isso, Roberto observava a transformação que estava acontecendo com Maria. A descoberta da doença, que inicialmente a havia deixado devastada, estava se tornando uma fonte de propósito.
Ela passou a estudar sobre cardiomiopatia hipertrófica, a conversar com outros pacientes, a pesquisar sobre prevenção e tratamento. É incrível como você mudou, disse ele numa noite, enquanto jantavam em casa. Você está mais forte do que antes. Sabe o que é estranho? Respondeu Maria. Eu me sinto mais viva agora do que antes de descobrir a doença. É como se eu tivesse encontrado um propósito que não sabia que existia. Roberto sorriu. Talvez esse tenha sido o plano desde o início. Maria olhou para ele, intrigada. O que você quer dizer? Talvez Deus soubesse que você precisava descobrir essa doença exatamente naquele momento, daquela forma, para que pudesse ajudar todas essas pessoas. Talvez o timing tenha sido perfeito. A observação de Roberto fez Maria refletir profundamente. Ela lembrou de todas as vezes que havia rezado pedindo para que Deus a orientasse sobre qual caminho seguir na vida. Ela sempre se sentiu perdida quanto ao seu propósito, trabalhando numa loja de roupas apenas para pagar as contas, sem uma paixão clara por qualquer carreira específica. Agora, de repente, ela havia encontrado algo que a movia: ajudar outras pessoas a cuidarem da saúde do coração. 2 semanas depois, Maria aceitou o convite para dar sua primeira palestra numa empresa que promovia uma semana de conscientização sobre saúde. Ela estava nervosa, mas preparada. Havia ensaiado dezenas de vezes em casa, com Roberto como plateia. No dia da palestra, Maria vestiu um blazer azul marinho e uma blusa branca. Olhou-se no espelho e viu uma mulher diferente daquela que estava se arrumando para o casamento um mês antes. Havia uma força nova no seu olhar, uma determinação que ela não sabia que possuía. A plateia tinha cerca de 50 pessoas, funcionários da empresa interessados em aprender sobre prevenção de doenças cardíacas. Maria começou contando sua história, desde o dia do casamento até a descoberta da doença. Conforme falava, percebia que as pessoas estavam realmente prestando atenção. Alguns faziam anotações, outros faziam perguntas sobre sintomas que eles mesmos sentiam. Ao final da palestra, 3 pessoas se aproximaram para dizer que marcariam consultas cardiológicas. Uma mulher de 35 anos disse que vinha ignorando dores no peito há meses. Sua história me fez perceber que preciso levar isso a sério, disse ela. 3 meses após o infarto, Maria e Roberto finalmente se casaram numa cerimônia pequena e íntima, apenas com familiares e amigos mais próximos. O vestido era o mesmo, mas tudo mais havia mudado. Maria não era mais apenas uma noiva feliz, ela era uma mulher que havia encontrado seu propósito de vida através de uma experiência que inicialmente parecia ser uma tragédia. A cerimônia foi realizada na capela do hospital onde Maria foi atendida, uma sugestão do padre que os havia acompanhado durante todo o processo. É simbólico, disse ele. O lugar onde vocês descobriram que o amor é mais forte que qualquer doença. Dr. Henrique, o médico que primeiro atendeu Maria, foi convidado especial. É a primeira vez que vejo um casal se casar no hospital onde se conheceram sob circunstâncias médicas, brincou ele durante a recepção. Durante a lua de mel em Gramado, Maria e Roberto caminharam devagar pelas ruas da cidade, respeitando as limitações que a doença impunha. Mas em nenhum momento ela se sentiu limitada. Pelo contrário, se sentia mais livre do que nunca. É engraçado, disse ela, enquanto tomavam um chocolate quente numa cafeteria aconchegante. Antes de descobrir a doença, eu vivia sem saber qual era meu propósito. Agora sei exatamente por que estou aqui. Roberto segurou a mão dela. E qual é? Salvar vidas através da minha experiência. Fazer com que as pessoas prestem atenção aos sinais que o corpo dá. Mostrar que uma tragédia pode se transformar em bênção. Quando voltaram da lua de mel,
Maria recebeu um convite que mudaria definitivamente o rumo de sua vida. A Fundação Coração Jovem, uma organização nacional dedicada à prevenção de doenças cardíacas em pessoas com menos de 40 anos, ofereceu a ela um emprego como coordenadora de conscientização. Queremos que você viaje pelo Brasil contando sua história, explicou doutora Marta, diretora da fundação. Você tem um dom natural para tocar as pessoas, e sua experiência pode salvar centenas de vidas. Maria não precisou pensar muito. Deixou o emprego na loja de roupas e abraçou completamente sua nova missão. Nos 6 meses seguintes, ela palestrou em mais de 30 cidades, sempre acompanhada de médicos cardiologistas que ofereciam check-ups gratuitos após suas apresentações. Os resultados eram impressionantes. Em cada cidade, pelo menos 5 pessoas descobriam problemas cardíacos que precisavam de tratamento imediato. Maria começou a receber cartas e mensagens de pessoas que haviam sido salvas após ouvirem sua palestra. Uma jovem de 28 anos descobriu uma arritmia grave em Recife. Um homem de 35 anos descobriu um bloqueio arterial em Curitiba. Uma adolescente de 17 anos descobriu uma malformação congênita em Salvador. Todas essas descobertas aconteceram porque essas pessoas ouviram Maria contar sua história e decidiram fazer check-ups preventivos. É como se Deus estivesse usando você como um instrumento de proteção, disse Roberto numa noite, enquanto Maria lia as mensagens de agradecimento que chegavam diariamente. Sua doença está salvando mais vidas do que qualquer remédio. Maria sorriu, mas também refletiu sobre o peso dessa responsabilidade. Ela havia se tornado a face da conscientização sobre doenças cardíacas em jovens no Brasil. Sua história era contada em programas de televisão, revistas médicas e campanhas publicitárias. Mas o que mais a emocionava eram as histórias pessoais que chegavam até ela. Durante uma palestra em Belo Horizonte, Maria conheceu Carla, uma enfermeira de 29 anos que havia descoberto cardiomiopatia hipertrófica após assistir a uma entrevista de Maria na televisão. Eu senti exatamente os mesmos sintomas que você descreveu, contou Carla. Dores no peito durante o estresse, falta de ar após exercícios. Sempre achei que era normal. Carla havia procurado um cardiologista na semana seguinte à entrevista e descobriu que tinha a mesma condição que Maria. Com tratamento adequado, ela continuava trabalhando normalmente e havia até começado a namorar um colega médico que a apoiava completamente. Você me deu minha vida de volta, disse Carla, abraçando Maria após a palestra. Se não fosse por você, eu poderia ter morrido sem saber que tinha uma bomba relógio no peito. Essas experiências confirmavam para Maria que sua descoberta da doença no dia do casamento não havia sido um acaso cruel, mas um plano divino para que ela pudesse alertar e salvar outras pessoas. Doutora Silva, que acompanhava Maria desde o início, ficava impressionado com a evolução do caso. Em toda a minha carreira, nunca vi uma paciente transformar uma doença pessoal numa missão de vida de forma tão impactante, disse ele durante uma consulta de rotina. Você criou o maior movimento de conscientização sobre cardiomiopatia hipertrófica que já existiu no Brasil. Mas o mais incrível estava por vir. Em uma de suas palestras em São Paulo, Maria conheceu o Dr. Fernando, um cardiologista pesquisador que estava desenvolvendo um novo protocolo de diagnóstico precoce para doenças cardíacas congênitas. Sua história me inspirou a criar um projeto, disse ele. Queremos implementar um programa nacional de triagem cardíaca para jovens, baseado nos sintomas que você sempre descreve em suas palestras. O projeto, batizado de Programa Coração Alerta, seria implementado em universidades e empresas de todo o país. Jovens de 18 a 35 anos poderiam fazer check-ups cardíacos gratuitos, especialmente aqueles que relatassem sintomas como os que Maria havia descrito.
Você será nosso embaixador oficial, disse Dr. Fernando. Sua história será contada em todas as campanhas, e você participará do treinamento dos profissionais que aplicarão o protocolo. Maria mal conseguia acreditar. O que havia começado como uma tragédia pessoal no dia do seu casamento estava se transformando numa política pública de saúde que poderia salvar milhares de vidas. Ao olhar para trás, ela finalmente compreendeu que cada lágrima, cada perda, cada momento de desespero havia sido cuidadosamente usado por Deus para este momento de propósito. Um ano após o infarto, Maria havia se tornado uma pessoa completamente diferente da administradora tímida que trabalhava numa loja de roupas. Ela agora era reconhecida nacionalmente como a maior porta-voz da prevenção de doenças cardíacas em jovens do Brasil. Sua história havia sido contada em todos os principais veículos de comunicação do país, e ela recebia convites para palestrar em congressos médicos internacionais. Mas a maior transformação era interna. A mulher que antes se sentia perdida quanto ao seu propósito de vida agora sabia exatamente por que havia nascido. Antes da doença, eu era apenas uma pessoa vivendo, disse ela durante uma entrevista para um programa de televisão. Depois da doença, eu me tornei uma pessoa com uma missão. Roberto observava essa transformação com admiração e orgulho. A mulher com quem se casou era ainda mais incrível do que aquela por quem havia se apaixonado na faculdade. Às vezes eu penso que me casei com uma super-heroína, brincava ele. Você salva vidas só contando sua história. A primeira grande lição que Maria havia aprendido era sobre a diferença entre ter uma vida e ter um propósito. Antes do infarto, ela tinha uma vida, trabalhava, estudava, namorava, fazia planos para o futuro. Mas era uma vida sem direção clara, sem uma missão que a motivasse a acordar todos os dias com energia e determinação. Após descobrir a doença, ela não apenas continuou tendo uma vida, mas descobriu seu propósito: usar sua experiência para proteger outras pessoas. A segunda lição foi sobre como Deus trabalha de formas misteriosas. Durante anos, Maria havia rezado pedindo orientação sobre que caminho seguir profissionalmente. Ela experimentou diferentes áreas, fez cursos, tentou várias atividades, mas nunca encontrou algo que realmente a apaixonasse. A resposta veio através de uma doença cardíaca descoberta no dia do seu casamento. Quem poderia imaginar que essa seria a forma de Deus responder às suas orações? A terceira lição foi sobre força interior. Maria sempre se considerou uma pessoa comum, sem características especiais que a destacassem. Descobriu que tinha uma capacidade de comunicação e inspiração que nem sabia que possuía. Quando subia no palco para contar sua história, ela se transformava. As palavras fluíam naturalmente, ela conseguia tocar o coração das pessoas, fazer com que elas repensassem suas atitudes em relação à saúde. A forma como os outros havia mudado completamente. Antes, ela era a Maria da loja, a namorada do Roberto, a filha da Carmen. Agora, ela era Maria do Coração Alerta, a mulher que salvou centenas de vidas, a embaixadora da prevenção cardíaca. Mas a mudança mais significativa era como ela mesma se via. Antes, ela se sentia pequena, insignificante, apenas mais uma pessoa no mundo tentando sobreviver. Agora, ela sabia que sua vida tinha um impacto real e mensurável. Cada palestra resultava em vidas salvas. Cada entrevista alcançava milhares de pessoas que poderiam se beneficiar da informação. Cada campanha do programa Coração Alerta diagnosticava dezenas de casos de doenças cardíacas em estágio inicial. Roberto também havia se transformado. Observar a jornada de Maria o fez refletir sobre seu próprio propósito de vida. Ele decidiu fazer uma pós-graduação em gestão hospitalar e passou a trabalhar na administração da Fundação Coração Jovem, apoiando o trabalho da esposa de uma forma mais técnica.
Nós nos tornamos uma equipe, dizia ele. Ela salva vidas no palco, eu cuido da parte organizacional para que ela possa alcançar ainda mais pessoas. O casal também havia amadurecido na forma como encarava os desafios. Antes, pequenos problemas do dia a dia os deixavam estressados. Agora, depois de enfrentarem uma doença grave e transformarem uma tragédia em propósito, eles tinham uma perspectiva muito mais equilibrada sobre o que realmente importava na vida. Quando você passa por algo que realmente ameaça sua vida, você para de se preocupar com bobagens, explicava Maria. Discussões sobre dinheiro, trabalho, coisas materiais, tudo isso fica em segundo plano quando você entende o valor da vida e da saúde. Mas toda transformação verdadeira vem com um preço. E ela estava prestes a descobrir que viver seu propósito exigiria sacrifícios que nem imaginava. Viver como porta-voz nacional da prevenção cardíaca trouxe desafios que Maria não havia antecipado. O primeiro e mais difícil foi a mudança nos relacionamentos pessoais. Muitos amigos da época da faculdade e do trabalho anterior começaram a se afastar. Alguns por inveja do sucesso repentino de Maria, outros porque não conseguiam mais se relacionar com ela da mesma forma. É estranho, comentou Ana, sua melhor amiga desde a infância, durante um almoço. Às vezes sinto que você se tornou uma pessoa pública demais. Tenho medo de falar alguma coisa errada ou inapropriada. Maria percebeu que sua exposição pública havia criado uma barreira involuntária com as pessoas próximas. Elas a viam mais como a Maria famosa do que como a amiga de sempre. Era um preço doloroso da transformação. O segundo desafio foi a pressão constante de ser um exemplo. Maria não podia mais ter um dia ruim em público, não podia reclamar de pequenos problemas, não podia demonstrar fraqueza. Afinal, ela era a mulher que havia transformado uma tragédia em propósito. Como poderia se queixar de qualquer coisa? Às vezes eu só quero chorar porque estou cansada, confessou ela para Roberto numa noite. Mas se eu disser isso publicamente, as pessoas vão pensar que sou ingrata ou que estou desistindo da missão. Roberto a abraçou. Você não precisa ser perfeita para ninguém. Nem mesmo para as pessoas que você inspira. O terceiro sacrifício foi financeiro. Embora o trabalho na Fundação Coração Jovem fosse remunerado, Maria ganhava muito menos do que poderia ganhar se tivesse seguido uma carreira tradicional em administração. Eles tiveram que adiar planos como comprar uma casa maior, trocar de carro, fazer viagens de lazer. Às vezes me pergunto se tomamos a decisão certa, disse Maria durante uma conversa difícil com Roberto. Nossos amigos estão comprando casas, tendo filhos, construindo patrimônio. Nós estamos sempre viajando a trabalho, sempre preocupados com a próxima campanha. Roberto segurou a mão dela. Mas quantas vidas você salvou neste último ano? Isso não vale mais que qualquer patrimônio. Era uma pergunta difícil de responder nos momentos de dúvida. O quarto desafio era a responsabilidade emocional. Maria recebia centenas de mensagens por semana de pessoas agradecendo por suas palestras terem salvado suas vidas. Mas também recebia mensagens de familiares de pessoas que morreram de doenças cardíacas, perguntando por que Maria não havia chegado a tempo de alertar seus entes queridos. Eu sei que não é sua culpa, escreveu uma mãe que perdeu o filho de 25 anos por um infarto fulminante. Mas não consigo deixar de pensar que se ele tivesse assistido a uma de suas palestras, talvez estivesse vivo hoje. Essas mensagens devastavam Maria. Ela se sentia responsável por cada vida que não conseguiu alcançar, por cada pessoa que morreu sem saber que tinha uma doença cardíaca. Você não pode salvar todo mundo, Roberto tentava consolá-la. Mas pode salvar todos que estão ao seu alcance. O quinto sacrifício foi a saúde mental. A pressão de ser sempre positiva,
inspiradora e esperançosa, começou a cobrar seu preço. Maria desenvolveu ansiedade, ironia cruel para alguém que passava o dia falando sobre os perigos do estresse para o coração. Ela precisou fazer terapia para aprender a lidar com a pressão e as expectativas. É um paradoxo, disse a psicóloga durante uma sessão. Você salvou centenas de vidas, mas está colocando a sua própria saúde mental em risco. Houve momentos em que Maria questionou se deveria continuar. Durante uma palestra particularmente difícil em Brasília, onde ela teve que falar para uma plateia que incluía vários familiares de vítimas de morte súbita cardíaca, ela quase teve um ataque de pânico no palco. Eu não sei se consigo continuar, disse ela para Roberto no hotel naquela noite. Às vezes sinto que essa responsabilidade é grande demais para mim. Roberto a olhou nos olhos. Você já pensou em desistir? Penso todos os dias, admitiu Maria. Mas então lembro de todas as cartas de agradecimento, de todas as vidas que foram salvas, e sei que não posso parar. O sexto e último grande desafio veio com a decisão de tentar engravidar. Maria e Roberto queriam muito ter filhos, mas a cardiomiopatia tornava a gravidez um processo arriscado que exigiria acompanhamento médico intensivo e reduziria significativamente sua capacidade de viajar para palestras. Se eu engravidar, vou ter que diminuir drasticamente o trabalho, disse ela para Dr. Silva durante uma consulta. Isso significa menos palestras, menos vidas salvas. Maria, disse o médico, você tem direito de ser mãe. Sua missão não pode consumir sua vida pessoal completamente. Era uma decisão que definiria o futuro: continuar salvando vidas através do trabalho ou começar a formar a própria família. E foi nesse momento de maior dificuldade que ela descobriu a verdade final, que Deus não apenas a havia transformado, ele a havia escolhido para ser uma luz que jamais se apagaria. A resposta veio de uma forma que Maria jamais poderia ter imaginado. Durante uma consulta de rotina com Doutora Silva, 3 anos após o infarto, ela recebeu uma notícia que mudaria tudo novamente. Maria, temos algo interessante nos seus últimos exames, disse o médico, com uma expressão que misturava surpresa e alegria. Sua cardiomiopatia está praticamente estabilizada. Na verdade, está melhor do que nunca. Maria olhou para ele sem entender. O que isso significa? Significa que seu coração está respondendo excepcionalmente bem ao tratamento. Melhor do que qualquer caso que já acompanhei. Você pode engravidar com muito menos riscos do que imaginávamos inicialmente. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Maria. Ela havia se preparado para escolher entre a maternidade e sua missão, mas Deus estava mostrando que ela não precisava abrir mão de nenhuma das duas. Além disso, continuou Doutora Silva, quero propor algo. Sua experiência com a maternidade de uma cardiopata pode se tornar uma nova frente do seu trabalho. Existem milhares de mulheres com doenças cardíacas que sonham em ser mães, mas têm medo. Maria entendeu imediatamente. Ela poderia expandir sua missão, ajudando não apenas na prevenção, mas também mostrando que é possível viver uma vida plena mesmo com uma doença cardíaca. 6 meses depois, Maria descobriu que estava grávida. A gravidez foi acompanhada de perto por uma equipe médica especializada, e ela adaptou sua agenda de palestras para incluir sua experiência como futura mãe cardiopata. Estou provando para mim mesma e para milhares de mulheres que ter uma doença cardíaca não significa renunciar aos sonhos, disse ela durante uma palestra para gestantes de alto risco. Significa cuidar melhor de si mesma para poder realizar esses sonhos. Durante a gravidez, Maria criou um blog documentando cada etapa do processo. O blog se tornou viral, recebendo milhões de acessos de mulheres do mundo inteiro que enfrentavam desafios similares. Ela mostrava os cuidados especiais que precisava ter, os exames adicionais,
as adaptações na rotina, mas sempre com uma mensagem de esperança. Pedro nasceu de parto normal, saudável e forte, num momento que Maria descreveu como a prova final de que Deus transforma impossibilidades em milagres. O parto foi transmitido ao vivo para médicos de todo o país, como parte de um programa educativo sobre gestação em cardiopatas. Quando Maria segurou o filho nos braços pela primeira vez, ela compreendeu que sua jornada havia se completado de uma forma que jamais imaginou. Ela não apenas havia salvado centenas de vidas através de suas palestras, mas havia provado que era possível viver plenamente mesmo com uma doença cardíaca grave. 2 anos após o nascimento de Pedro, Maria lançou um livro contando sua história completa. Do altar ao hospital, como uma doença mudou minha vida e salvou centenas de outras, se tornou best-seller nacional e foi traduzido para 8 idiomas. A renda do livro foi integralmente doada para a Fundação Coração Jovem. O programa Coração Alerta, que havia começado como um projeto piloto inspirado na história de Maria, tornou-se política pública nacional. Em 5 anos, o programa diagnosticou mais de 10.000 casos de doenças cardíacas em estágio inicial, salvando uma quantidade inestimável de vidas. Maria recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, incluindo o título de Personalidade do Ano pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas o reconhecimento que mais a emocionou veio de uma fonte inesperada, uma carta coletiva assinada por mais de 500 pessoas que haviam sido diagnosticadas com doenças cardíacas após assistirem suas palestras. Você nos deu não apenas mais anos de vida, mas a chance de ver nossos filhos crescerem, de realizar sonhos, de amar e ser amados, dizia a carta. Você é literalmente um anjo que Deus colocou em nossas vidas. Durante a cerimônia de entrega do prêmio da Sociedade de Cardiologia, Maria fez um discurso que resumiu toda a sua jornada. Há 6 anos, eu era apenas uma mulher se arrumando para seu casamento. Hoje, sou mãe, esposa, e tenho a honra de ser chamada de salvadora de vidas. Mas a verdade é que não fui eu quem salvou ninguém. Foi Deus, usando uma doença que parecia ser uma tragédia para criar um propósito que eu jamais imaginei ter. Roberto, que assistia da plateia segurando Pedro no colo, sorriu com lágrimas nos olhos. Ele havia se casado com uma administradora tímida e agora estava casado com uma das mulheres mais influentes na área da saúde do país. Esta transformação não para aqui. Em Histórias de Luz, acreditamos que cada tragédia carrega dentro de si a semente de um propósito maior, e que Deus usa nossas maiores dores para nos tornar instrumentos de cura na vida de outros. Continue conosco para mais histórias que transformam dor em propósito e tragédia em missão. Hoje, Maria continua seu trabalho, agora como diretora nacional do programa Coração Alerta. Pedro, aos 4 anos, às vezes acompanha a mãe em palestras e já diz que quando crescer quer ser médico do coração como a mamãe. A doença que quase arruinou o dia mais feliz de sua vida tornou-se a porta de entrada para uma vida de significado que ela jamais poderia ter imaginado. E assim, do que parecia ser apenas cinzas e desespero, nasceu uma luz que continua brilhando, lembrando a todos nós que mesmo nas maiores perdas, Deus está escrevendo histórias de esperança que ecoam pela eternidade. Esta foi mais uma história de luz.